Ok. Tá, pessoal, então, um bom dia oficial para vocês, tá? Nós precisamos, dentro dos conteúdos, né, que a gente separou para falar com vocês, na semana anterior quem estava na aula, a gente já começou a falar sobre fazer uma revisão da história de Goiás novamente, né? E hoje a gente continua, só que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Goiás no período da mineração, tá? Então eu já vou direto para o fim da mineração e como ficou Goiás a partir de então. Porque, segundo vocês mesmos, né, já haviam me dito, sobre a história de Goiás, vocês já estão fera, né? Mas como o nosso conteúdo é a história de Goiás, não tem como a gente escapar, né? Tem que ser com ele mesmo, do jeito que a gente não tem outro recurso, é o assunto que a gente tem que falar a respeito, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês os slides, a gente vai trabalhar a respeito. Eu não fiz a avaliação e não postei lá ainda, porque eu esperei para ver até onde a gente vai para fazer a avaliação em cima do que a gente vai estudar, tá? Então, eu devo postar a avaliação e autoavaliação lá no GR8 à tarde, para que vocês façam, certo? Mas não precisa se preocupar que não será nada difícil, vai ser coisa bem tranquila, para que a gente consiga fazer, e vocês que ficaram aí pendentes por conta das atividades, né? Porque a gente sabe que quem ficou foi por conta das atividades, né? Porque quem fez conseguiu, tranquilamente, né? Então, a gente vai organizar para que todos consigam recuperar essa nota. Tá bom? Vocês já conheceram a professora Bruna aí? Alguém já mostrou ela para vocês, que é a professora que está acompanhando as turmas de vocês? Que é a professora de apoio da sala? Já, pessoal? Essa loirinha bonitinha aí é a Bruna, tá? É a professora de apoio da turma. Se nós voltarmos esse ano, ela vai estar lá acompanhando vocês também, né? Bruna, nós já nos falamos pessoalmente, mas volta a falar com você a respeito. Seja bem-vinda, tá? Você é muito bem-vinda nas turmas e o que a gente puder fazer para te ajudar, nós vamos estar fazendo. Agradeço muito, viu, professora? E o que eu puder ajudar também, eu estou aqui. Você já ajudou bastante. Obrigada. Tá? Pessoal, tá tudo bem? Estão me ouvindo tranquilamente? A partir de agora, vocês não me veem, né? Porque quando está compartilhando, não aparece o professor, não? Aparece, só que menorzinha, a turma fica menor. Ah, sim, mas então aparece o professor no cantinho aí. Uhum. Ah, sim. Tá, ok, então. Pessoal, então vamos lá. Próximo ao final eu paro para fazer a chamada, né? Porque a participação de vocês vale nota. E eu paro para fazer a chamada, porque se eu colocar frequência, né, pode ser que aconteça de alguém assinar que não estava na turma, tá? Então, a gente vai, no final eu faço a chamada, é rapidinho. Certo? Certo. Então, vamos lá. Pessoal, como eu disse para vocês, o conteúdo que eu separei para a gente trabalhar hoje, porque o outro a gente trabalhou assim que eu assumi as aulas, eu fiz uma revisão com vocês também, né? Quem estava nas turmas viu essa revisão sobre o descobrimento do estado de Goiás, sobre como se formou a população do estado de Goiás. A gente sabe que o estado de Goiás se formou, né? Houve essa vontade de vir para o estado de Goiás devido à mineração, né? Devido à descoberta de ouro no estado de Goiás. Tá? E a gente também, semana passada, eu falei com vocês que esse ouro ele foi foi intenso, mas muito breve. Né? A produção de ouro em Goiás durou em cerca de 50 anos, porque o ouro era só o ouro de aluvião, ou seja, só o ouro que estava na superfície, né? E as técnicas eram muito rudimentares naquela época ainda, né? Era muito fraca
né? Diferente do que a gente tem hoje em dia. Então, essa produção de ouro, ela foi muito intensa, mas muito breve, né? Durou cerca de 50 anos só. E a maioria da população que tinha vindo para o estado de Goiás, eles vieram por conta do ouro, né? E quando o ouro entra em decadência, quando o ouro acaba, muitos deles voltam para as suas capitanias de origem, ou os que vieram de fora do país voltam para o seu país, né, que era Portugal. E os que ficaram aqui no estado de Goiás, eles tiveram que procurar um outro recurso, né? Uma outra forma de viver, né? E é exatamente sobre isso que nós vamos falar, sobre a transição da economia, da sociedade, da economia que era baseada na mineração, na extração, né, mineral, para a sociedade pastoril, né? Ou seja, mudou-se. Quem não foi embora foi obrigado a se adaptar e precisava sobreviver, né? E essa é justamente sobre como isso aconteceu que a gente vai falar na aula de hoje. Ok? Ana Paula, tudo bem? Está me ouvindo tranquilamente, todos vocês? Estamos. Sim, professora. Tá. André, então, para você acordar, você lê o slide para mim, por gentileza? Leio. Transição da sociedade mineradora para a sociedade pastoril. Assim, evidenciar a decadência do ouro, várias medidas administrativas foram tomadas por parte de governo, sem alcançar, no entanto, resultado satisfatório. A economia do ouro, sinônimo do lucro fácil, não encontrou de imediato um produto que substituísse em nível de vantagem econômica. A decadência do ouro afetou a sociedade goiana, sobretudo na forma de ruralização e regresso a uma economia de subsistência. Como a gente já havia comentado com vocês, a transição, né, da sociedade, ela vai ser um pouco mais complicada. Por quê? Porque toda a população que estava vivendo nas vilas, nos arraiais, próximo à mineração, né, onde havia extração de ouro, ela foi obrigada a se ruralizar de novo, né? Por quê? Porque se não está mais se explorando o ouro, não tem como sobreviver do ouro, eles vão ter que procurar um outro recurso, uma outra forma. E a primeira tentativa, né, da coroa portuguesa, do governante, representante da coroa portuguesa na capitania de Goiás, foi para a economia da agricultura, né? Então, houve essa regressão. A população, que a maioria vivia nas cidades, né, boa parte vai embora, porque não era de Goiás, não veio para ficar, só estava para explorar o ouro e obter esse lucro que é mais fácil, né, mais rápido, ganhar dinheiro mais rápido. Os que ficaram, né, acabaram se ruralizando, ou seja, migraram para o campo, né, as cidades ficaram meio que desertas. Então, houve esse regresso na economia, que antes era uma economia mineradora, né, que visava lucro e girava muito recurso financeiro. Ela passa para uma economia de subsistência. Por quê? Porque os que ficaram no estado de Goiás, eles foram plantar, né, para sobreviver. Assim como já tinha alguns aqui, os índios já faziam isso, né, os indígenas já faziam, já tinha gente que tinha vindo para manter, né, essas cidades, essas vilas, tanto na questão de alimentação, agricultura, quanto da pecuária, né? Então, vai se ruralizar mais ainda, porque até então, tudo que se produzia era para subsistência, ou seja, era para sobreviver só, né? A partir desse momento, eles vão tentar implantar no estado de Goiás, né, com o apoio da corte portuguesa, o governante do estado de Goiás vai tentar implantar uma agricultura não só de subsistência, mas como a gente vai ver, vai ter algumas coisas que vai dificultar isso. Entre elas, por exemplo, a distância,
né? A falta de estradas, a distância. Então, tudo isso vai dificultar bastante essa mineração, essa ida desse material para a capital e outras coisas. Como, por exemplo, ir para o Porto para voltar para Portugal, porque a gente sabe que tudo que era produzido no Brasil, não só em Goiás, tudo que era produzido no Brasil era para mandar para Portugal ou para o país que era o seu coleguinha, que é a Inglaterra, né? Então, quase não se produzia nada para ficar aqui. Quase tudo que se produzia era para mandar para a metrópole portuguesa, tá? Então, é isso que a gente vai ver a partir de então, ok? Alguém lê para mim, por gentileza? Continua lendo, por favor. Pessoal, vou só voltar aqui um minutinho. Gabriel, você lê para mim. Gabriel, você também apareceu. Que bom, Gabriel, porque eu estava muito preocupada com você. Que bom que os que estavam sumidos, Kélita, né, Matheus Alves. Que bom, gente, que vocês estão todos aí agora novamente. Tá? Vocês são alunos de terceiro ano, não pode provar por conta disso, não. Certo? Eu vou voltar para a sala lá para o slide, para vocês continuarem lendo. Matheus, lê para mim, por gentileza. Transição da sociedade mineradora para a sociedade pastoril. Após verificar o inevitável esgotamento do sistema econômico baseado na extração do ouro, a partir do segundo quartel do século XVII, o governo português implanta algumas medidas visando reerguer a economia no território, dentre elas o incentivo à agricultura e à manufatura, e a navegação dos rios Araguaia, Tocantins e Paranaíba, que se fizeram indiferentes ao desenvolvimento do sistema. Ocorre, então, a falência do sistema e o estabelecimento de uma economia de subsistência, com ruralização da população e a consequente empobrecimento cultural. Ok, vamos voltar para lá agora, né? Como a gente já tinha adiantado, né? A partir da segunda metade, né, do século XVIII, o governo português ele vai tentar implantar algumas coisas, né, no estado de Goiás, alguma forma para que a economia do estado de Goiás volte a funcionar, né? Que ela volte a dar lucros para ele, como ela tinha dado durante o período da mineração, né? E dentre esses incentivos, né, esses apoios, ele vai incentivar a agricultura e a manufatura. E também a navegação nos rios Araguaia, Tocantins e Paranaíba. Eu não sei se vocês sabem, mas durante o Brasil Colônia, a navegação fluvial, ela teve um tempo que ela foi proibida, tá? Ou seja, não podia se navegar nos rios brasileiros. Inclusive nos rios do estado de Goiás e Tocantins, também não podia ser navegado, né? Então, quando a mineração acaba, né, que para de se minerar e o ouro diminui, o governo do estado de Goiás ele vai fazer alguns incentivos para que o estado de Goiás continue dando, pelo menos tentar, o estado de Goiás continue dando lucros para ele, como a mineração tinha dado durante os breves 50 anos da mineração no estado de Goiás. Né? E dentre esse incentivo, ele vai incentivar a agricultura, né? Vai se incentivar a manufatura, ou seja, algumas produções, a gente sabe que a manufatura é uma produção mais baseada
no sistema artesanal, né, de forma mais menor, até porque nós estamos falando do século XVIII ainda, mas ele vai incentivar algumas indústrias, alguma produção industrial aqui no estado de Goiás já, e vai liberar essa navegação nos rios que até então era proibida, tá? O que vai se fazer de diferente no desenvolvimento do sistema? Por quê? Porque não vai surtir o efeito desejado. Existem uma série de empecilhos para que isso funcione, né? E, como eu disse para vocês, vai voltar, já falei lá anteriormente, apesar desse investimento da coroa portuguesa no estado de Goiás, essa tentativa de melhorar a economia goiana, né, de fazer essa transição de forma mais tranquila, não vai surtir nenhum efeito, né? Não vai ser a agricultura que vai fazer com que a economia do estado de Goiás volte a ser como ela era no período da mineração, tá? Então, vai acontecer que a própria economia vai se tornar uma economia de subsistência, como eu disse para vocês anteriormente, e vai acontecer a ruralização da população. Ou seja, ao ponto que a população volta a viver no campo, automaticamente vai acontecer o empobrecimento cultural, né? Vai chegar a tal ponto que Goiás vai ser conhecido como Heiderland, ou seja, o sertão, né? Só futuramente, quando a economia voltar a funcionar e as pessoas voltarem a vir das cidades, que vai acabar essa questão do empobrecimento cultural, tá? Por quê? Professor, mas por que empobrecimento cultural? A pessoa que mora lá no campo, ela é pobre culturalmente? O que quer dizer com isso? Quer dizer que, se vive no campo, é um estado que não tem muito desenvolvimento. Tudo que se conhece de cultura, como que eu vou dizer, tudo que se acontece no país vai demorar mais a chegar, né? Por quê? Não tem uma forma de comunicação muito rápida. Como, por exemplo, eu posso citar para vocês. A proclamação da República do Estado do Brasil, ela foi em novembro, né? A gente sabe disso, que ela foi em novembro, lá em 1889. Ela só chegou a notícia no estado de Goiás, ela só espalhou a notícia no estado de Goiás em janeiro, né? Então, ficou novembro, dezembro e janeiro para chegar a notícia que o Brasil era uma república, não era mais um sistema colonial, né? Não era mais uma colônia de Portugal, não era mais uma oligarquia que estava no poder, né? A gente sabe que vai continuar, mas essa notícia só vai chegar aqui em janeiro, para vocês verem o quanto era difícil essa comunicação no estado de Goiás. Daí a questão do empobrecimento cultural, né? Não que as pessoas que vivem... professora, mas a pessoa que vive no campo é pobre culturalmente? A gente sabe que nem sempre, né? Naquela época, sim, porque para chegar as notícias aqui, para chegar a cultura aqui, era mais difícil, tá? Por isso o empobrecimento cultural. Vamos continuar, então. Quem se prontifica? Não vou pedir para ninguém, não. Alguém lê para mim aí, sem eu pedir para ler. E eu vou pontuando quem está participando. A agropecuária nos séculos XIX e XX. A característica básica do século XIX foi a transição da economia extrativa mineral para a agropecuária. Os esforços continuados do Império em estabelecer tal economia acabaram se esbarrando nas restrições legais que foram impostas inicialmente como forma de coibir tais atividades, a exemplo da taxação que recaía sobre os agricultores, e também em outros fatores de ordem econômica, como a inexistência de um sistema de escoamento adequado, o que inviabilizava as exportações pelo alto custo gerado e cultural, onde predominava o preconceito contra as atividades agropastoris, já que a profissão de minerador gerava status social na época. Tá, pessoal. Falando sobre agricultura, né, vimos que a agricultura não surtiu o efeito que era desejado pela coroa portuguesa, né, que era substituir a mineração. Essa substituição, ela só vai começar a acontecer a partir do século XIX com a agropecuária, tá?
Só para a gente lembrar, a agropecuária ela já existia, né, já era presente no estado de Goiás, mesmo durante a mineração. Só que era em pequena escala, né, era mais voltada para a produção, para manter as vilas e as cidades da mineração, né, as vilas que haviam surgido na mineração. Então, era mais para o comércio local, não dizia que tinha comércio, por exemplo, lá com o Nordeste ou com o Sudeste, tá? Ou com o Sul, né? O comércio era mesmo para manter o estado de Goiás, a produção de carne, de gado, era para o estado de Goiás mesmo, né? Então, e essa transição, ela vai começar a acontecer de forma mais permanente e melhor a partir do século XIX, mas ainda vai ter alguns empecilhos, né, que vai fazer com que ela deslanche de uma vez, como a gente sabe que é hoje em dia, né? A gente sabe que a economia goiana é baseada na agropecuária hoje, mas não foi tão fácil chegar no que nós estamos vivendo hoje, né? Por quê? Porque vai se esbarrar em algumas restrições que tinham sido feitas antes da necessidade de liberar essa economia para a agropecuária ou para a indústria, ou para a agricultura também, né? Entre elas, as restrições legais, que tinham sido impostas pela própria coroa portuguesa durante o período da mineração. Por quê? Para a coroa portuguesa, naquela época, era muito mais interessante que todos fossem trabalhar com a mineração, porque o ouro dava mais dinheiro, né? Economicamente, ele era melhor, era mais rentável, né? Então, a própria coroa vai coibir algumas atividades dentro do estado de Goiás, entre elas a taxação sobre os agricultores, né? Ou seja, o imposto a ser pago era muito alto, né? E também outros fatores de ordem econômica, por exemplo, o sistema de escoamento adequado. No estado de Goiás existia muito pouca estrada, né? Então, o que se produzia na agricultura do estado de Goiás, para mandar para o porto, para ir para Portugal, era muito complicado, porque não tinha transporte, né? Tinha que transportar no lombo dos animais, né? Não tinha estrada, né? Então era muito complicado, o que fazia com que, até que chegasse essa mercadoria lá no porto para despachar, ela já tinha perdido praticamente todo o valor dela, né? Então, não compensava, não era rentável manter a agricultura no estado de Goiás, né? Então, dificultava essas questões da agricultura. Daí, a necessidade de transpor, né, essa economia agropastoril, né, a plantação para a agropecuária. Por quê? Porque os animais, eles mesmos vão caminhando, né? Eles andam em qualquer estrada, eles não têm essa dificuldade, né? Então, essa transposição vai acontecer exatamente por isso. Por quê? Porque para o transporte animal é muito mais tranquilo, mesmo que não tenha estrada, né? É muito mais fácil tocando esse gado do que jogar toneladas de arroz em cima de um carro de boi para levar para o porto, né? Então, vai acontecer que o que vai facilitar a agropecuária no estado de Goiás vai ser essas questões burocráticas que eram os impostos sobre a produção, né, agricultora, e a dificuldade também de transporte, né? Mas vai esbarrar em outro problema. Quem estava acostumado a trabalhar lá na mineração, e isso dava um certo status, né? Por exemplo, não para os escravos, porque a gente sabe que quem trabalhava de fato na mineração eram os escravos, mas quem eram os donos das lavras, ou seja, de onde se extraía o ouro, né? Era muito mais status falar, não, eu sou um minerador, eu tenho uma lavra lá na região da cidade de Santana, ou do Arraial da Barra, como antes, né? Que hoje é a cidade de Goiás. Para eles, o status era muito maior do que falar que ele era um agricultor, né? Ah, não, eu sou um minerador. Esse status era muito mais
como que eu vou dizer, era muito mais status falar que você era um minerador do que você falar que você era um agricultor, né? E interessante porque hoje, geralmente, quando a gente fala num garimpeiro, né, a gente já tem algumas pessoas que têm preconceito, né, muito diferente do que é a agricultura. Mas lá no século XIX, quando se falava que você era minerador, você tinha um certo status. Por quê? É sabido que quem lidava, quem ia lá tirar o ouro, não era o minerador, eram os escravos, né? O minerador queria dizer, eu sou dono de uma lavra de terras, eu sou dono de uma data onde se extrai o ouro. Pessoal, tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Não. Não? Ana Paula? Matheus? Tudo bem? Posso continuar? Vocês querem me fazer alguma pergunta? Tranquilo. Gabriel? Gabriele? Kelita? Tá de boa aqui. Tá de boa na Lagoa? Pessoal, depois me lembrem que tem 3 que está aparecendo para mim como usuário desconhecido, tá? E aí depois vocês precisam me falar quem é, tá bom? Que eu vou parar, vocês me lembram que tem 3 que está aparecendo como usuário desconhecido e eu preciso registrar a presença de vocês na turma, ok? Não deixa eu esquecer. Tá, continuemos, por favor. Gabriel, pode ser você agora para ler para mim? Minha voz está muito linda, mas eu tento. Faça isso, por favor. Agropecuária no século... Eu não sei ler isso aí, não. 19 e 20. Desse modo, a agricultura permaneceu orientada basicamente para a subsistência em conjunto. Com trocas intra-regionais, a pecuária se potencializou devido à capacidade do gado em se mover até o destino e a existência de grandes pastagens naturais em certas localizações, favorecendo a pecuária extensiva. Nesse sentido, os pecuaristas passam a atuar de forma efetiva na exportação de gado, fornecendo para a Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pará. Tá, pessoal. Então, como eu já havia, né, a gente já havia comentado, a agricultura ela acaba se tornando só uma agricultura de subsistência, no máximo em conjunto com as trocas intra-regionais, ou seja, entre a própria região, né, dentro das regiões do estado de Goiás, Minas e Mato Grosso, tá? Trocas entre a região mesmo. Já a agropecuária, a partir do século XIX, ela vai se potencializar, né? Por quê? Acabei de falar lá para vocês. O gado, ele mesmo se transportava, né? Ele tinha a facilidade de chegar no destino, né? Você ia só tocando. Ainda tinha um detalhe, como o estado de Goiás ele é muito extenso, né? E não era tão povoado, nem como ele é hoje em dia, existia grandes pastagens, né? Então, criava-se esse gado solto, né? Uma pecuária extensiva. Então, o gado ficava à vontade e tinha muito o que comer. Então, isso fez com que o Goiás se transformasse, a partir do século XIX, um grande produtor agropecuário, né? Começa o estado de Goiás fornecendo, né, carne, né, para a Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pará, né? Começa a se fornecer só para dentro do próprio país. Futuramente a gente vai ver que ele vai começar a exportar, a gente sabe disso, né? Mas primeiramente, quando a pecuária em Goiás se torna mais extensa, né, mais produtiva, eles vão produzir para exportar para dentro do próprio país, fazer trocas entre estados, né, entre províncias, né, a partir do século XIX. Vai fornecer primeiro para a Bahia. Ah, professor, mas por que para a Bahia? O que tinha a Bahia nessa época? Os grandes engenhos, né, ou seja, a produção de açúcar, né? Então, lá eles não preocupavam em mexer com agropecuária, por exemplo, produção de carne, comida, né? Então, o estado de Goiás vai ser uma grande exportadora para esses, principalmente para a Bahia, nesse caso,
né, para Minas e Rio de Janeiro e Pará por outros motivos. Mas por quê? Nesses locais, eles se preocupavam em produzir outras coisas, né? E o estado de Goiás vai produzir carne para mandar para esse povo comer. E para nós isso foi muito bom, diga-se de passagem, né? Voltei. Ok, alguém lê para nós, por favor? Agora eu vou apontar, não. Agropecuária no século XIX e XX. Goiás chegou ao século XX como um território de representatividade econômica. Nesse século, iria se concretizar a agropecuária no estado, como consequência do processo da expansão da fronteira agrícola para a região central do país. Ok. Então, no século XX, como a gente, né, já sabe, porque a gente vive no estado e acompanha, está sabendo o que está acontecendo. O estado de Goiás, a partir do século XX, né, com essa produção agropecuária, ele vai vai se tornar um estado com uma boa representação economicamente, né, financeiramente. E isso por quê? Porque vai se expandir, né, a fronteira agrícola para a região central, ou seja, passou-se a produzir a parte de agricultura, plantar-se mais nessa região central do estado, né, região centro-oeste, né, e isso vai fazer com que a economia goiana, que já estava se despontando, cresça mais ainda a partir dessa expansão agrícola para o interior do estado, para o interior do país, né, para a região central do país. Porque, não sei se vocês lembram, né, a gente vai falando tanta coisa com vocês, a gente sabe que a povoação, né, a economia brasileira, quando ela começa a acontecer, ela começa onde? No litoral, né? Até porque quando os portugueses chegam no Brasil, que eles começam a povoar o Brasil, eles vão continuar respeitando os limites do Tratado de Tordesilhas, né? E essa mudança, essa entrada para o interior, ela só vai acontecer a partir do século XVIII, final do XVII, começo do XVIII, né? Quando as bandeiras vão desrespeitar o Tratado de Tordesilhas e começa a adentrar no interior do país, adentrar no território que pertencia à Espanha, né? Em busca dos metais preciosos, dos índios para serem apresados, procurando os escravos. Então, só a partir do século XVIII que esse povo vai começar a entrar para o interior. Mas ocupar de fato, né, trazer essa produção agrícola para o interior do país, né, para a região do estado de Goiás, Mato Grosso, isso só vai acontecer a partir do século XX. Né? Até então, eles vão estar mais limitados, né? Vai estar morando por aqui, já vivendo, mas essa expansão só vai acontecer, de fato, a partir do século XX. Né? Tanto é que o estado do Mato Grosso ele vai ser mais povoado um pouco depois do estado de Goiás. Né? Até bem pouco tempo, as pessoas saíram do estado de Goiás para desbravar o estado do Mato Grosso, a não ser naquelas que já tinham sido desbravadas nas regiões auríferas. Tá? Então, essa expansão ela só vai acontecer a partir do século XX, quando acontece a expansão da fronteira agrícola. Ou seja, quando começa a se produzir o quê? Soja, arroz, né? Nessas regiões mais do interior de Goiás e do Mato Grosso. Tá? Aí a economia goiana vai alcançar uma certa representatividade dentro do país. Tá, pessoal. Agora chegamos aqui, a gente vai fazer um pequeno retorno, falar um pouquinho antes, né? Precisamos falar um pouquinho sobre a independência do estado de Goiás. Eu já falei com vocês sobre isso, mas eu vou falar novamente, porque
é um assunto que é interessante e vocês precisam saber. A gente sabe que quando houve a intenção, né, de povoar o estado de Goiás, quando foi descoberta as minas de ouro no estado de Goiás, o estado de Goiás pertencia à capitania de São Paulo. Tá? O estado de Goiás não era considerado uma província ainda e nem uma capitania. Tá? Isso só vai acontecer quando a produção de ouro atingir uma certa influência junto à coroa portuguesa, né? Quando a produção de ouro, o ouro está se produzindo muito, para ficar mais fácil de se organizar o estado de Goiás, de se manter, né, os seus domínios sobre a produção de ouro e vários outros fatores, vai acontecer a independência do estado de Goiás. Independência, vai ter guerra, professor? Não tem, tá? A coroa portuguesa vai transformar o estado de Goiás em uma província, uma capitania, tá? E isso vai acontecer em 1749. Desde o começo, 1722, por ali, quando começou a povoar o estado de Goiás, o estado de Goiás sempre pertenceu à província de São Paulo, tá? Quem mandava no estado de Goiás os paulistas, tá? Quem comandava o território, Goiás respondia legalmente tudo para São Paulo. Em 1749 vai haver a independência. Goiás vai se transformando aos poucos em uma província independente, como a gente vai ver agora, tá? E aí depois a gente vai começar a falar sobre outro assunto. Alguém lê para nós aí, por gentileza? Kélita, pode ser você? Assim como no Brasil, o processo de independência de Goiás se deu gradativamente. A formação de juntas administrativas, que representam um dos primeiros passos nesse sentido, deram oportunidade às disputas pelo poder entre os grupos locais. Especialmente sensível em Goiás, reação do Norte que, se julgando injustiçado pela falta de assistência governamental, proclamou sua separação do Sul. Tá aqui. Tá, pessoal. Então, para facilitar essa independência, assim, facilitar a administração, vai se formando as juntas administrativas. E nesse processo, né, lembrando que aqui o estado de Goiás é estado de Goiás e Tocantins ainda, que é o mesmo estado, não tinha feito a separação ainda, né? Essa separação vai vir bem depois, né? Então, na formação dessas administrações, né, organização dos grupos locais para administrar as regiões, para administrar o estado de Goiás, que agora é uma província independente, vai haver como sempre acontece, né? Alguma parte vai se sentir injustiçada na hora de ser representada, né? É igual o que acontece vamos trazer para nós hoje para ficar mais fácil para entender. Nós sabemos que a nossa região, há vários anos, ela não elege deputados, né? Os deputados que são eleitos pela nossa região são deputados de outra região, né? Então, acaba que nós não temos lá na Assembleia Legislativa um representante da nossa região. Exatamente por quê? Porque quando tem eleição, vários candidatos aparecem e aí cada um pega um pouco de voto e não elege um só da nossa região. Foi exatamente o que aconteceu aqui, né? Quando se formou essas juntas administrativas, o Norte se sentiu injustiçado. Ele achou que não tinha ninguém lá naquela junta representando ele, né? Então, ele acaba, como ele pensa, não, como não tem ninguém lá nos representando, e isso de fato acontece, né? Porque vai faltar assistência do governo, porque se tem mais gente representante próximo do governo, ele vai conseguir mais benefícios para aquela região dele, né? Então, nessa brincadeira aí, nessa separação, eles vão acabar se reagindo, a região norte vai decretar a sua separação, né? Proclamou a separação do sul. A região norte ficou por conta, a região sul
ficou com o grupo que estava administrando e tinha sido eleito para administrar ela. Então, já começa aqui a primeira separação dentro do estado de Goiás, que vai ser da região norte com a região sul, tá? Justamente por faltar representantes da região norte nessa junta administrativa, tá? A região norte ficou insatisfeita e decretou que não faria parte mais do estado de Goiás, que eles seriam uma região à parte, né? Essa administração não seria mais feita pela junta administrativa que tinha sido eleita. Tá, pessoal, Goiás é república, né? Essa parte aqui eu vou falar, tá? Sem vocês precisarem ler, porque é extensa, a gente não tem muito tempo para ficar falando sobre isso, porque senão depois não dá tempo. Tá. Como a gente sabe, eu já disse para vocês anteriormente, a República foi proclamada em novembro, né, dia 15 de novembro de 89, só chegou no estado de Goiás a notícia em janeiro, né, mas devido ao isolamento do estado de Goiás, né, essa notícia demorou a chegar, tá? Mas o que acontece com a proclamação da República? A proclamação da República, como a gente sabe que não foi só no estado de Goiás, mas como nós estamos falando do estado de Goiás, ela vai alterar muito pouca coisa, né? A gente sabe disso. Então, economicamente, socialmente, a proclamação da República vai fazer muito pouca diferença, tá? O estado de Goiás, isso ainda vai ser mais abrangente, porque ele é um estado um pouco atrasado, né? Um pouco, as notícias, os centros urbanos do estado de Goiás eram poucos, o comércio era interno, não tinha esse contato, como a gente já viu lá atrás. Então, as mudanças com a proclamação da República no estado de Goiás, elas vão ser bem limitadas, tá? Bem pouco, por quê? Por vários fatores que não fez nenhum efeito no estado de Goiás a proclamação da República. Porque os grupos que estavam no poder, mesmo tendo sido proclamada a República, o Estado agora é uma república, os grupos vão continuar sendo os mesmos. Quem vai continuar mandando no Estado de Goiás vai ser os mesmos grupos políticos, os mesmos grupos que viviam ali na região da cidade de Goiás, que comandava o Estado inteiro, tá? Através de lá. E esses grupos eram quem? Quem que eram os grupos que mandavam? A oligarquia goiana que mandava no estado de Goiás, lá no século XIX, lá durante a proclamação da República, antes e bem bom tempo depois, até o golpe de 1930, tá? Dentre esses grupos, tem grupos aí que a gente conhece, né? São os Bulhões, os Fleurins e os Jardim Caiado. É o Jardim Caiado mesmo, gente, é os parentes do Caiado que está no poder até hoje, tá? Então, se a gente for analisar, tem pouca mudança até hoje. Só mudou a forma de governo, né? Mas continua as elites oligárquicas no poder, né? Hoje com outros nomes, mas continuam lá, né? Então, vai permanecer, né, no estado de Goiás esse rodízio dessa elite mandando, tá? A gente só não vai ter, por exemplo, um governo dos Fleury. Por quê? Porque os Fleury, eles preferem apoiar o grupo que está no poder, tá? Como que eu vou dizer? Eles são meio Maria vai com as outras, tá? Se estava no poder lá os Bulhões, eles estão do lado dando o apoio que eles precisam, tá? Sai os Bulhões do poder entre os Jardim Caiado, o Fleury está lá ajudando. Mas o poder no estado de Goiás, até a Revolução de 30, né? Desde a proclamação lá em 1889, e bem antes dela, até 1930, com o golpe que colocou o Getúlio Vargas no poder, quem vai estar mandando no estado de Goiás é os Bulhões e os Caiado, tá? Com o apoio da família Fleury, tá? Então, a proclamação da República, o país agora é uma república, não é mais um império, né? Ele é uma república, mas a gente vai perceber que não houve grandes mudanças socioeconômicas, nem políticas, né? A política continua sendo praticada pelas elites oligárquicas,
ou seja, continua concentrada na mão de poucos. E esses poucos nada mais são do que os Bulhões, os Caiado e os Fleury dando apoio e mantendo eles no poder, tá? Isso só vai mudar a partir de 1930, quando Getúlio Vargas chegar no poder com o golpe de 1930, tá? Então, os Caiados, os Bulhões permanecem no poder até 1930, tá? Como a gente vai ver agora, logo em seguida, o que vai mudar com a Revolução de 30, né? O que acontece a partir de 1930 que vai mudar essa política no estado de Goiás. Alguém lê para nós, por favor, que minha boca secou. Eu vou ler. Quem? Quem que vai ler? Quem? A Tiffany. É Goiás e República Velha? Ah, tá, Tiffany. Por favor, meu anjo, lê. Isso. Com a Revolução de 30, quem colocou Getúlio Vargas na presidência da República do Brasil foram registradas mudanças no campo político. Destruindo os governantes, Getúlio Vargas colocou em cada estado um governo provisório composto por 3 membros. Em Goiás, um deles foi o Dr. Pedro Ludovico Teixeira, que dias depois foi nomeado interventor. Com a Revolução, o governo adotou como meta trazer o desenvolvimento para o Estado, resolver os problemas do transporte, da educação, da saúde e da exportação. Além disso, a Revolução de 30, em Goiás, deu início à construção de Goiânia. Ok, tá, pessoal. Agora vamos começar a descobrir o que foi mudando, né? Então, o que acontece? Como nós sabemos, eu creio que vocês já viram isso em história, com a chegada do Getúlio Vargas no poder, ele quis mudar, fazer várias mudanças no campo político, né? Não só no estado de Goiás, mas no país, né? Ele quis tirar do poder todos os representantes do PRP, ou seja, do Partido Republicano Paulista, né? Ele quis tirar do poder todos esses governantes e ele quis colocar fim ao poder das oligarquias, né? Ou seja, tem uma oligarquia que manda lá no estado de Goiás, vamos acabar com a festa desse povo, né? Tem uma oligarquia que manda lá no estado de São Paulo, tanto é que a gente sabe que vai ter uma revolução lá no estado de São Paulo exatamente por isso, né? Porque ele vai tirar do poder o representante do estado, né? Ele vai trocar o governador do poder, né? Mas, voltando para Goiás, ele vai destituir aqui no estado de Goiás, como ele fez em vários outros estados, o governante, né? Ele tira o representante da oligarquia local do poder, né? O Caiado, que estava lá no poder, o Antônio Caiado, que estava no poder, e vai formar uma junta administrativa. Como chefe dessa junta administrativa, nós vamos ter lá o Pedro Ludovico Teixeira, tá? O Pedro Ludovico Teixeira, ele vai vir nessa junta administrativa, ele vai ficar um certo tempo sendo chefe dessa junta, mas logo em seguida ele se torna um interventor, a junta é desfeita e ele se torna um interventor sozinho, né? E dentre as várias mudanças que foram propostas e foram feitas pelo Pedro Ludovico Teixeira com a ajuda do presidente que está no poder, que é o Getúlio Vargas, né? E a gente sabe que ele teve um governo tanto quanto contraditório, meio com os lados para o autoritarismo, né? Mas era um governo popular, né? Que fazia o que a população estava precisando e pedia para manter o poder, né? E se continuar no poder, como a gente já viu isso lá em atualidades políticas recentemente, né? E foi vocês mesmos que falaram. Ele vai trazer alguns benefícios, né, que até então era problema para o estado de Goiás, como, por exemplo, o transporte, que a gente viu logo ali, há pouquinho atrás, que o transporte no estado de Goiás era muito caótico, daí a economia e a agricultura não ter funcionado, né? A educação do estado de Goiás era limitada, porque não precisa de ninguém falar, vocês são muito inteligentes e você sabe que para nenhum governante, uma pessoa estudada, com educação boa, não é bom para ele,
né? Então, não se investia em educação no estado de Goiás até então. A educação era só para a elite, só para quem tinha dinheiro, né? Porque era uma forma de se manter no poder também. A saúde em Goiás era caótica, né? Se bem que a gente não pode falar muito dela até hoje, mas em vistas, né, da de 1930, nós estamos no céu hoje em dia, né? E a questão da exportação, o que se investe em transporte, vai se investir em rodovias, né? Em ferrovia, né? Então tudo isso vai fazer com que facilita a exportação dos produtos produzidos no estado de Goiás, né? Se facilita, se constrói rodovias, se faz uma ferrovia, né? Vai facilitar para que o que é produzido seja exportado, não seja mandado só para dentro do país, mas para fora do país também. Tá? Isso vai beneficiar bastante o estado de Goiás. Então, devemos muitos benefícios que aconteceu no estado de Goiás a quem? Ao Getúlio Vargas e ao interventor que ele colocou no poder aqui, quando ele assumiu o poder, tá? Ou seja, Pedro Ludovico Teixeira, tá? E dentre essas mudanças, né, que a gente percebe que foram feitas, e era uma forma deles acabar com o poder das elites locais, porque eu falei para vocês ali há pouquinho que as elites locais que comandavam o país viviam na região da cidade de Goiás, que até então era a capital do estado, né? Então, eles, como que eu vou dizer? Eles eram os latifundiários do estado de Goiás e viviam naquela região, né? Então, como uma forma de limitar esse poder dessas elites, né, e acabar com um pouco desse poder, o que eles vão fazer? Eles vão mudar a capital do estado, tá? Ou seja, vai se pensar, não que não havia se pensado antes, já havia se pensado há muito tempo sobre a capital goiana mudar de lugar, né? Mas com o Getúlio Vargas no poder e a vontade de tirar essa oligarquia do poder, a construção de uma nova capital vai ficar mais eminente, vai começar a sair do papel das ideias e passar para a prática, né? Então, começa a partir de 1932, né? E isso vai acontecer até 1937, a construção de Goiânia, tá? Para a mudança da capital do estado. Isso vai acontecer com a entrada do Getúlio Vargas no poder. Pessoal, vamos só mais um slide aqui. Eu vou colocar o slide no GR8, mando no grupo de vocês, para vocês também dar um slidezinho para fazer a atividade, tá? Vamos lá, mas alguém lê para mim, por favor. Vamos rapidinho, pessoal, senão não dá tempo. Eu leio. Então, leia. A construção de Goiânia e o governo Mauro Borges. A mudança da capital de Goiás já havia sido pensada em governos anteriores, mas viabilizava somente a partir da Revolução de 30 e seus ideais de progresso e desenvolvimento. A região de Campinas foi escolhida para ser o local onde se edificaria a nova capital por apresentar melhores condições hidrográficas, topográficas, climáticas e pela proximidade da estrada de ferro. No dia 24 de outubro de 1933, foi lançada a pedra fundamental. 2 anos depois, em 7 de novembro de 1935, foi iniciada a mudança provisória da nova capital. O nome Goiânia, sugerido pelo professor Alfredo de Castro, foi escolhido em um concurso promovido pelo Semanário O Social. Ok, pessoal. Então, é isso, né? Como eu já havia falado para vocês. Não que não tivesse sido pensada. Sim, ela já tinha sido pensada nessa mudança de capital. Só que não tinha sido viabilizada, né? E com a desculpa, né, do progresso e do desenvolvimento, por quê? O progresso, porque na região da cidade de Goiás é muito difícil de chegar mais rodovias, né? Desenvolver aquela região era muito mais difícil. Segundo o Getúlio Vargas e o Mauro Borges, que era o governante que estava no poder no momento, né? Depois do Pedro Ludovico Teixeira, né? Então, para eles, a região que faria tudo que eles precisassem, além de acabar com o poder da elite
oligárquica da região do estado de Goiás, né, que tinha as condições necessárias para desenvolver e construir uma nova capital, seria a região de Campinas, né? Ou seja, a região onde hoje é Goiânia. Por quê? Porque topograficamente era a melhor região, era uma região hidrograficamente bem abastecida, né? O clima era agradável, é bom, né? Então, e estava muito próximo da estrada de ferro que estava lá em Anápolis já, né? Então, juntando todos esses fatores, escolheu a região de Campinas para se construir a capital do estado de Goiás, tá? Ou seja, começou-se a partir de 1933, lançou-se a pedra fundamental, começou a construção a partir de 24 de outubro de 1933, tá? A construção em si, Goiânia ela só vai ser inaugurada em 1937, tá? Mas a mudança, né, da capital começa em 1935. O nome Goiânia foi sugerido por um professor, tá, gente? O professor Alfredo de Castro, através de um concurso que foi feito num jornal que saía por semanas, toda semana saía um exemplar, O Social, tá? E o plano piloto de Goiânia, né, porque como ela era uma cidade planejada, o plano piloto dela seria a Nossa Senhora Aparecida, tá? Ou seja, seria como se fosse o manto de Nossa Senhora Aparecida. As primeiras construções obedeceu esse plano piloto, mas a gente sabe que com a vinda de pessoas de vários lugares do estado, né, principalmente quando começou a construção de Brasília, a vinda dessas pessoas para o estado de Goiás acabou bagunçando todo o plano piloto, assim como fez em Brasília, com o plano piloto de Brasília também, tá? Mas a construção começa a partir de 1933 e termina em 1937. A capital de Goiânia é inaugurada em 1937. Tá, pessoal? Paro por aqui, tá? Vou fazer a chamada agora com vocês. Vou voltar a tela lá para eu ver a carinha de vocês. Quero ver a carinha de todos, tá? Para eu fazer a chamada, certo? Quem está sem câmera, paciência, mas quem está com câmera aí, por gentileza, abre as câmeras. Por gentileza. Deixa eu ver as carinhas bonitinhas de vocês. Vamos, pessoal. Deixa eu ver essas carinhas, que eu estou com saudade de vocês já. As outras aulas, fica todo mundo de cara fechada, de câmera fechada lá. Eu chamo, tá todo mundo sumido. Ai, Deus. André, estou com vontade de ver esses olhos claros seus já. Gabriel, o que aconteceu com você? Que você sumiu? Eu desisti da vida. Ah, não, Gabriel. Eu pensei assim, eu vou mandar uma mensagem. Gabriel, eu peguei o telefone várias vezes para mandar uma mensagem para sua tia, né? Porque um dia você não. Eu falei, não vou envolver a tia dele nesse, não. Vai que depois ele não gosta. Mas pensei várias vezes, viu, Gabriel? Vem te dedar. Ei, Gabriel. Tá, pessoal, deixa eu falar para vocês quem está aparecendo para mim com o nome, para vocês me falarem quem são os desconhecidos que estão aí, tá? Aparece para mim a Ana Paula Assis, o André, o Gabriel, a Gabriele, Caroline, a Kélita, o Matheus, a professora Bruna, né, professora? E aí aparece mais 2 usuários desconhecidos. Quem são? Para eu anotar que vocês estavam na turma. Faltou o meu, professora. Giovana Costa, terceiro D. Quem? Giovana Costa, terceiro D. Giovana Costa. Ainda tem mais um, tá? Tem mais um usuário desconhecido, além da Giovana. Tiffany, do terceiro D, professora. Ah, é a Tiffany. Ai, gente, eu tô aqui sofrendo com vocês me falando que estão em outras turmas, né? Porque eu pensei, gente, mas vocês não é dessa turma, não. Né? Mas é que vocês mudou de turma, gente, disfarce. Tá certo, pessoal? Então tá, é isso. Hoje à tarde eu coloco as atividades lá no GR8, assim como o slide também, tá? Eu vou colocar ele em PDF, vou colocar no grupo de vocês, no grupo do WhatsApp de vocês também, para auxiliar vocês na hora de responder as questões lá,
tá? Não, as questões são tranquilas, não vou fazer nada assim, né, fora do comum, para que vocês não sofram com isso. Então, Professor, vai mais ter legal. prova também? Oi? Vai ter prova também? Tem uma atividade que é avaliativa, como vocês sabem, vale 4, né? E tem uma autoavaliação, que é sobre essa aula e sobre a atividade que vocês vão fazer. É uma autoavaliação, vocês vão analisar o que vocês estudaram, tá? E essa autoavaliação vale 2. Certo? Não, tá errado, gente. A participação de vocês na aula vale 2, a atividade vale 4 e a autoavaliação vale 4, tá? Então, assim, a chance de vocês tirarem, vocês que participaram da aula, fechar com 10 é 100%. É só fazer as questões com um pouquinho de cuidado. Tá bom? Tá bom. Ok. Pessoal, então tá. Oi. A frequência você vai mandar no grupo? Meu anjo, eu já fiz aqui, tá? Já fiz a chamada de vocês. Tá Ok. bom? Tá, obrigada a vocês. Até mais. Boa sorte na hora de fazer a atividade avaliativa lá, tá? Tá, tchau, professora. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, professor. Até mais. Tchau.